A história de José não começa no Egito, mas no calor das tendas de Canaã, sob o olhar de um pai que o amava com uma intensidade perigosa. José era o filho da velhice de Jacó, o herdeiro do amor por Raquel, e isso o colocava em uma posição de privilégio que despertava o veneno da inveja em seus 10 irmãos mais velhos. Para selar essa distinção, Jacó o presenteou com uma túnica talar, uma veste de cores vibrantes e mangas longas, que era muito mais do que um pedaço de tecido. Era um símbolo de status, indicando que José não foi feito para o trabalho pesado do campo, mas para a liderança e o governo. No entanto, o que realmente incendiou o ódio de seus irmãos não foi apenas a túnica, mas o que estava dentro da mente de José: os seus sonhos. José sonhou com feixes de trigo se curvando diante do céu e com o sol, a lua e 11 estrelas prestando-lhe reverência. Para um jovem de 17 anos, esses sonhos eram uma promessa divina. Para seus irmãos, era uma afronta insuportável. Eles não viam a mão de Deus, viam apenas a arrogância de um caçula que se sentia superior. Aqui encontramos a primeira grande lição de José. O propósito muitas vezes isola antes de elevar. A túnica que o vestia de glória aos olhos do pai era a mesma que pintava um alvo em suas costas. A inveja é um monstro que não suporta o brilho alheio e, em silêncio, os irmãos de José começaram a conspirar. Eles não queriam apenas matar o irmão, eles queriam matar os sonhos dele. Mal sabiam eles que, ao tentarem destruir o sonhador, estavam apenas dando o primeiro passo para que o sonho se tornasse realidade. O favoritismo de um pai humano gerou conflito, mas a eleição do Pai Celestial estava preparando José para algo que nenhuma túnica de cores poderia representar: a salvação de nações inteiras. O cenário muda drasticamente do conforto do lar para a aridez de Dotã. Sob o pretexto de cuidar do rebanho, os irmãos de José veem a oportunidade perfeita para silenciar o sonhador. O ódio, cultivado em silêncio por anos, explode em um único ato de violência brutal. Antes mesmo de falarem, eles o despem. A túnica colorida, símbolo do amor de seu pai e da sua identidade, é arrancada com fúria, deixando José vulnerável e exposto. Ele é lançado em um poço vazio, uma cisterna seca, no meio do deserto, onde o único som era o eco de suas próprias súplicas. Neste momento, José experimenta a face mais cruel da humanidade, a traição de quem deveria protegê-lo. Enquanto ele clamava por misericórdia no fundo da terra, seus irmãos sentavam-se para comer, indiferentes à agonia do próprio sangue. O poço representa o ponto zero na vida de qualquer pessoa que carrega um propósito. É o lugar onde você perde tudo o que o definia exteriormente: o status, a proteção familiar e as vestes de honra. No silêncio daquela cova, José teve que confrontar a escuridão e o abandono. Ele entrou naquele buraco como o filho favorito e saiu como uma mercadoria. Aprovado pela indiferença dos irmãos, ele é vendido por 20 moedas de prata a uma caravana de ismaelitas. Ali, amarrado entre camelos e especiarias, José inicia uma jornada de 13 anos de sofrimento invisível. No entanto, há um detalhe teológico fundamental: o poço estava vazio, não havia água, o que impediu que ele se afogasse. Deus permitiu a queda, mas controlou o impacto. A traição humana foi o meio amargo que o céu utilizou para retirar José da zona de conforto em Canaã e colocá-lo na estrada que levava ao Egito. O poço não era o fim, era o útero de onde nasceria o governador. Ao chegar ao Egito, José é comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó.
a transição é brutal, de herdeiro de rebanhos em Canaã a escravo doméstico em uma cultura estranha. No entanto, o texto bíblico destaca uma frase que muda tudo. O Senhor era com José. Essa presença divina não o livrou do trabalho, mas o tornou próspero em tudo que fazia. José não permitiu que a amargura do poço paralisasse suas mãos. Ele serviu com tamanha excelência que logo se tornou o administrador de toda a casa do seu senhor. Mas o sucesso traz consigo novos tipos de perigos. A Bíblia descreve José como alguém de porte belo e rosto atraente, o que despertou o desejo da esposa de Potifar. Dia após dia ele foi assediado. A tentação aqui não era apenas carnal, era uma oferta de poder e conforto fácil. José poderia ter pensado que depois de tanta injustiça ele merecia algum prazer ou que ceder seria a única forma de sobreviver em uma terra estrangeira. Mas a sua integridade era inegável. Sua resposta ecoa através dos séculos. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José entendeu que a sua lealdade não era apenas com Potifar, mas com o Criador. No momento crucial, quando ela o agarrou pelas vestes, ele fez a única coisa que um homem de caráter pode fazer diante do pecado inevitável. Ele fugiu. Ele preferiu perder sua capa novamente do que perder a sua dignidade. O resultado da sua retidão, ironicamente, foi uma nova injustiça. Caluniada pela mulher desprezada, José é lançado no cárcere real. Aqui aprendemos que a integridade nem sempre nos livra do sofrimento imediato, mas nos mantém limpos para o propósito futuro. Ele entrou na prisão como um inocente injustiçado, mas com a consciência em paz, algo que nenhum palácio poderia comprar. O cárcere egípcio era o lugar dos esquecidos, mas Deus não se esqueceu de José. Mesmo acorrentado por um crime que ele não cometeu, a essência de líder de José não pôde ser contida. Logo, ele conquistou a confiança do carcereiro e passou a administrar a própria prisão. E é aqui que vemos a maturidade da sua fé. José não se tornou um prisioneiro amargo, ele se tornou um prisioneiro que servia. Em vez de se fechar em sua própria dor, ele manteve a sensibilidade para notar o abatimento no rosto de outros presos, como o copeiro e o padeiro do faraó. Quando ambos tiveram sonhos perturbadores, José não hesitou em usar o dom que no passado havia causado a sua queda. Ele interpretou os sonhos com precisão divina, revelando que o copeiro seria restaurado e o padeiro executado. Ao copeiro, José fez um único apelo: lembra-te de mim quando tudo te for bem. No entanto, o ser humano é falho e, uma vez livre, o copeiro se esqueceu de José por 2 longos anos. Esse silêncio foi talvez a prova mais difícil para o sonhador. O poço durou horas, a escravidão durou anos, mas o esquecimento na prisão testou a resistência de sua esperança. Esses 2 anos extras de cárcere não foram um erro de percurso, mas o tempo necessário de maturação. Deus estava alinhando os ponteiros da história. Se o copeiro tivesse lembrado antes, José talvez fosse apenas libertado para voltar como estrangeiro comum para Canaã. Deus, porém, queria que ele fosse exaltado no Egito. A prisão foi a escola de paciência onde José aprendeu que o tempo de Deus não corre no relógio dos homens. Ele estava sendo forjado no anonimato para que, quando o momento chegasse, ele tivesse a estrutura emocional para suportar não o peso das correntes, mas o peso da coroa. O relógio de Deus finalmente despertou. Após 2 anos de silêncio absoluto, o próprio faraó é perturbado por sonhos que ninguém no império consegue decifrar. 7 vacas magras que devoram 7 vacas gordas.
e 7 espigas secas que engolem 7 espigas cheias. E é nesse momento de crise nacional que o copeiro se lembra de José. O jovem hebreu é trazido às pressas do cárcere. Ele se barbeia, troca de roupas e sai da escuridão da masmorra diretamente para a luz ofuscante do palácio. Diante do homem mais poderoso da terra, José mantém sua humildade. Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. José interpreta o mistério. O Egito teria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. Mas ele não se limita a interpretar, ele apresenta um plano estratégico de gestão. Impressionado pela sabedoria e pelo espírito divino que habitava naquele estrangeiro, o faraó toma uma decisão sem precedentes. Retira o anel de selar do próprio dedo e o coloca na mão de José. Naquele instante, o prisioneiro torna-se governador do Egito. A mesma mão que um dia esteve amarrada por cordas de escravo, agora segurava o cetro de comando da maior potência do mundo antigo. A ascensão de José prova que quando Deus decide exaltar alguém, o processo é imparável. Ele foi vestido com roupas de linho fino e uma corrente de ouro, mas seu coração permanecia o de um servo. Durante os anos de fartura, ele administrou o armazenamento de grãos com precisão cirúrgica. Quando a fome finalmente golpeou a terra, o Egito era o único lugar com pão. José não recebeu o trono apenas para sua glória pessoal, mas para cumprir uma missão humanitária. Ele se tornou o provedor de um mundo faminto. O sonho que seus irmãos tentaram matar no poço estava agora alimentando as nações. A fome que assolou as nações levou os irmãos de José até o Egito em busca de mantimentos. Ao se prostrarem diante do governador, eles cumpriram sem saber os sonhos de décadas atrás. José os reconheceu imediatamente, mas não usou seu poder para a vingança. Ele os testou para ver se o caráter deles havia mudado, especialmente em relação a Benjamim, o mais novo. Ao ver o arrependimento sincero e o sacrifício de Judá para proteger o irmão, José não conseguiu mais se conter. Em um dos momentos mais emocionantes das Escrituras, ele chorou tão alto que todo o palácio ouviu e revelou: "Eu sou José, vosso irmão." O medo paralisou aqueles homens, mas a resposta de José é a maior lição de resiliência e teologia da história. "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." José entendeu que seus irmãos foram apenas instrumentos em uma engrenagem muito maior. Se ele não tivesse sido vendido, não teria chegado ao Egito. Se não tivesse sido preso, não teria conhecido o copeiro. Se não tivesse sido esquecido, não teria interpretado o sonho de Faraó. Cada lágrima no poço e cada noite na prisão foram degraus para que ele pudesse, naquele momento, salvar a vida de sua própria família e preservar a linhagem da promessa. A história termina com a restauração completa. Jacó, já idoso, descobre que o filho que ele chorou por anos como morto estava vivo e governava a terra. A família se muda para o Egito e o perdão de José apaga as marcas da traição. José nos ensina que o palácio não é o destino final, mas a plataforma para exercer a misericórdia. Ele transformou a sua dor em provisão e o seu luto em vida. A jornada de José prova que nenhuma cova é profunda o suficiente para enterrar os planos de Deus e nenhum palácio é alto o suficiente para nos fazer esquecer de onde viemos e a quem servimos.